Hoje, para quem não está sabendo, a gente vai falar sobre os melhores e os piores ativos para a gente investir, para a gente formar uma carteira de ações vencedora para o longo prazo. Então, se você não viu ainda a parte de investimentos iniciais, eu vou deixar o link do link não, tá salvo lá no YouTube, a live da semana passada, tá bom? Então, semana passada teve live, a live tá salva lá, depois vocês entrem lá para vocês acompanharem, tá bom? Pegarem a live da semana passada. Então tá salvo lá no canal. Já vamos começar o conteúdo, então a gente vai esperar só 5 minutinhos até todo mundo entrar. Mas enquanto o pessoal não entra, a gente já tá aqui com mais de 1000 pessoas, é isso? Vamos dar uma olhada aqui, mas vamos lá, vou fazer aqui até um stories para divulgar aqui para o pessoal do Instagram que ainda não viu. Então, vamos lá. Fala pessoal, tô entrando ao vivo aqui na nossa segunda live do canal do Holder. O conteúdo hoje é sobre os melhores investimentos para o longo prazo, então arrasta aqui para cima que eu tô esperando vocês aqui na live. Um abraço. Então eu vou criar o texto aqui. Essa semana deu tudo certo, conseguimos começar às 7h30, não tivemos nenhum problema técnico aqui. Já estou entendendo melhor como funciona a plataforma do YouTube. A plataforma do YouTube às vezes dá uns problemas. Então, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa segunda live. Vou arrumar aqui o microfone. Parece que o som tá ok, tá tudo ok. Então, temos aqui o nosso bloco de notas. Aula de hoje, live hashtag 2, live do Holder. Hashtag 2. Vamos lá, peraí. Os melhores investimentos para o longo prazo. Mas antes da gente começar, outra aqui, melhores e piores, que a gente vai falar também dos piores. Antes da gente começar, eu quero ver de todo mundo que está aqui na live, tá, pessoal? Eu quero ver vocês, quantos de vocês... Então, vamos lá, quem me acompanha há menos de 2 meses... ou começou agora o buy and hold. Eu quero saber quem são os novatos. Coloque aí no chat hashtag Holder Nutella. Vamos ver, eu quero saber quem de vocês está aqui pela primeira vez, que me conhece há pouco tempo, ou veio só na primeira live, está aqui na segunda live de novo. Então, queria conhecer vocês um pouco melhor. Coloquem aí os novatos, coloquem hashtag Holder Nutella no chat, para a gente saber se a gente tem muito novato, se o pessoal é mais antigo. Então, ajuda aqui eu entender um pouco melhor. Coloquem aí no chat Holder Nutella, hashtag Holder Nutella. Vamos dar uma olhada. Ó, o chat tá cheio de Holder Nutella. Cheio de Holder Nutella. Botem aí hashtag Holder Nutella. É isso aí, a galera Holder Nutella. E agora, eu quero saber, se preparem aí, ó. Holder Nutella não para de chegar aí no chat. Vou até subir essa hashtag. Mas, tô procurando aqui o controle do ar-condicionado. Enfim, pera aí, só um segundo, galera. Pronto. Então, hashtag Holder Nutella tá bombando no chat. Agora eu quero saber quem é o pessoal. Então a gente tem aqui que são os calouros. Eu quero saber agora quem que é o pessoal que é hashtag Holder Raiz. Bota aí no chat. O pessoal que já acompanha aqui o canal tem tempo. O pessoal que já faz o buy and hold aí tem um tempinho. Quem acompanha aqui há mais de 2 meses o canal, bota aí hashtag Holder Raiz no chat. Porque... para eu saber se tem um pessoal mais novo, pessoal mais velho, como é que é. Botem aí hashtag Holder Raiz. Holder Raiz. Também tem muito Holder Raiz. Bastante Holder Raiz.
Então, pessoal, o objetivo da gente aqui nas aulas, né, é a gente conseguir evoluir, eu tentar passar para vocês o meu conhecimento aqui sobre investimentos. Para quem não me conhece, eu já invisto na Bolsa tem 11 anos, trabalhei no mercado durante 5 anos, sou formado em engenharia civil, tenho um canal aqui, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, canal no YouTube. Então, muito bom poder estar aqui passando para vocês o meu conhecimento sobre investimentos em renda variável. Então, na aula passada, que está salva lá no canal, vocês podem dar uma olhada que a gente fala sobre os 10 mandamentos para o longo prazo, tá? 10 mandamentos do holder do longo prazo estão na aula passada. Então aqui, ó, já deu os nossos 5 minutinhos iniciais, que a gente sempre espera para o pessoal chegar aqui. A gente está com 1.700 pessoas ao vivo agora, então obrigado a participação de todo mundo. Então, muito holder raiz, alguns holders Nutella, e galera que é holder Nutella, vocês vão um dia chegar aqui no holder raiz. Se vocês quiserem saber o que é um holder raiz, vocês assistem lá a primeira aula que está salva lá no canal. Beleza? Que tem os 10 mandamentos. E na aula de hoje... antes de começar a aula, vou fazer uma introdução aqui, ó. Se você quiser participar das próximas aulas, tem o link na descrição para você receber por e-mail. Para você ser notificado por e-mail. Então, se você tiver interesse em receber o link das nossas aulas por e-mail, eu também estou pensando em fazer alguns PDFs resumindo as aulas e mandar para vocês por e-mail. Então, cadastre o link na descrição depois. Eu tenho certeza que vocês vão receber o conteúdo por lá, vão ser notificados e assim não vão perder as aulas. Beleza? Então, vamos lá. Então, antes de começar a aula também, a gente tem que ter muito claro sobre tudo que eu vou falar aqui, que eu falei na aula passada, que eu vou falar nessa aula, que eu vou falar nas próximas, que o objetivo do holder é o seguinte, né? E o objetivo das lives, né? Então, é construir um patrimônio sólido, para o longo prazo, para a independência financeira no longo prazo. Isso daqui que é o objetivo do holder, tá? E o objetivo das lives que eu faço aqui. A gente também falou bem mais sobre isso aqui na primeira live lá que tá aqui no YouTube. Então, o objetivo das lives aqui e o objetivo do holder é você construir um patrimônio sólido para você atingir a sua independência financeira no longo prazo. E para isso você vai usar ativos de renda fixa e ativos de renda variável. E a gente vai falar nessa live de hoje quais são os melhores ativos de renda fixa e quais são os melhores ativos de renda variável, tá bom? Então, a aula de hoje são renda fixa e renda variável. Os melhores ativos, né? Dentro dessas duas classes de ações, quais são os melhores ativos que a gente tem para o longo prazo, tá? Dessas duas classes de investimentos, quais são os melhores ativos que a gente tem para o longo prazo. E essa live, tá? Ela não é... O que não é? Não é uma live de diquinha, de indicações de ações barra FIIs. Então, conforme a gente viu na live passada, não existe ação melhor ou ação pior para o longo prazo. A gente tem uma relação de risco-retorno, né? Onde a gente tem ativos de diferentes perfis de risco. Então, não existe necessariamente ação melhor ou ação pior para o longo prazo. O que existe são ativos com diferentes perfis de risco. E na aula passada, a gente mostrou aqui, vou botar aqui para vocês verem. Cadê? A gente tem aqui, né, os ativos, a gente tem no eixo Y retorno, no eixo X o risco, e a gente tem que saber que toda vez que a gente está investindo em um ativo, investir em ativos nada mais é do que você andar nessa escala de risco e retorno, né? Então, quanto mais risco você está assumindo, mais retorno você possivelmente vai ter. Essa daqui é a regra de ouro dos investimentos. Não existe mais retorno sem você correr mais risco. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Vamos continuar aqui a nossa aula. Então, beleza. Regra número 1 dos investimentos. Vamos começar aqui com a regra número 1 dos investimentos, tá? Antes de começar especificamente aqui, falar de renda fixa, renda variável. Vamos botar aqui... Então, não é uma live de diquinha. Ok? Vamos lá.
Acho que já deu para todo mundo chegar. Vamos começar aqui a falar primeiro a regra número 1 dos investimentos. É o seguinte: somente invista naquilo que você entende. Essa regra aqui, pessoal, ela é extremamente importante, tá? Construir um patrimônio sólido para independência financeira com o seu perfil de investidor precisa que você saiba no que você está investindo. Por quê? A gente precisa de tranquilidade para o longo prazo, a gente precisa investir com tranquilidade. E no longo prazo a gente só vai investir com tranquilidade se a gente estiver entendendo no que a gente está investindo, por que a gente está investindo naquele ativo, quais são as taxas que eu estou pagando quando eu invisto naquele ativo, né? Principalmente em renda fixa, tem um monte de produto porcaria de renda fixa. Vocês insistem em investir, né? Eu recebo muita pergunta lá no Instagram. Fábio, eu quero investir no CDB desse banquinho, o que você acha da LCI do banco tal, o que você acha desse COI? Então a gente vai falar desses investimentos aqui em renda fixa e por que eles são tão ruins para o longo prazo. Também falar quais são os melhores ativos também de renda fixa, ok? Então, só invista naquilo que você entende. Então, vamos entender aqui os principais produtos de renda fixa e os principais produtos de renda variável e por que a gente deve escolher cada um deles, tá bom? Então, lembrar que risco e retorno andam de mãos dadas, tá bom? Lembrar que não existe ativo melhor ou ativo pior. Quando a gente está investindo por longo prazo, é muito importante a gente entender isso, tá? Quando a gente investe por longo prazo, é muito importante os ativos terem esses dois fatores. Então, deixa eu deixar bonitinho aqui, né? Vamos lá. Vou botar aqui, ó, renda fixa, vou botar de azul, renda variável de azul. Bom, regra número 1 dos investimentos, vou botar aqui sublinhado. Então, quando a gente investe por longo prazo, é muito importante os ativos terem esses dois fatores, tá? O primeiro fator deles é a liquidez. Liquidez. Por que é importante ter liquidez, Fábio? Porque a liquidez, ela garante duas coisas, tá? Você sair do ativo, você entrar e sair do ativo a hora que quiser. E você, vamos lá, e você garantir que esteja pagando um valor justo. Por quê, pessoal? O que acontece? Vamos lá. Muita gente fala assim, Fábio, por que o ativo tem que ter liquidez, sendo que quando eu faço buy and hold, ou seja, quando eu invisto em ativos por longo prazo, eu não vou vender nunca. Por que eu preciso ter liquidez para sair? Porque, primeiro, não necessariamente você não vai vender nunca, você pode vender se a empresa perder os fundamentos, mas mais importante do que isso, buscar ativos que tenham liquidez, ou seja, que tenham muitas pessoas, muitos agentes no mercado comprando e vendendo o ativo a todo instante, você tem uma garantia de que aquele ativo está muito mais bem precificado do que um ativo que não tem nenhuma liquidez. Vamos supor que você compre um ativo que tenha muita liquidez. Por exemplo, uma garrafa de água. Essa garrafa d'água aqui, você provavelmente encontra ela em qualquer posto de gasolina, em qualquer supermercado, em qualquer vendinha, né? Você tem uma água. Então, se você pegar essa água, alguém vendendo água por R$50, provavelmente você não vai comprar água porque você sabe que ela está mal precificada, né? A não ser que a pessoa esteja vendendo a água no deserto, né? Ou num lugar que não tenha muita água. Mas se for assim, condições normais de temperatura e pressão no seu dia a dia, essa garrafa de água ela vai ser vendida por um preço muito próximo em qualquer um dos lugares que você for comprar. Agora, se você for comprar, por exemplo, uma obra de arte, que primeiro é única, né? E segundo, não tem liquidez, não tem muitas pessoas comprando e vendendo, né? Simplesmente alguém te oferece um preço por aquilo e você decide se você compra ou não. É basicamente isso que acontece com uma obra de arte, uma negociação em uma obra de arte. O artista expõe as obras, coloca um valor em cada uma delas, cada uma é única e você aceita pagar ou não. Então a chance daquele ativo estar muito longe do valor real dele, do valor justo, é grande. Então a gente precisa de liquidez para garantir que a gente vai estar investindo em cima desse gráfico daqui, né? Porque o que acontece?
ativos que têm muita liquidez, você consegue perceber que eles têm uma boa definição de risco e retorno. Ou seja, conforme o risco cresce, o retorno esperado também aumenta. Quando você vai para ativos que tem pouca liquidez, você pode pegar um desses ativos e ele apresentar mais risco e menos retorno do que um outro ativo que tenha liquidez. Por quê? Porque você simplesmente está pagando muita taxa e não está vendo, porque não tem liquidez. Você está pagando um spread muito alto, a gente vai falar sobre isso, porque não tem liquidez. Então, é importante a gente ter liquidez para a gente garantir que a gente vai estar investindo em ativos que tenham uma relação de risco e retorno decente, ou seja, que tenham essa proporcionalidade entre o risco e o retorno. Tá? Isso daqui é muito importante. E também aqui, continuando, agradecer primeiro aqui, a gente tá quase 3.000 pessoas na live. O pessoal na live passada, né, eu sempre assisto depois a live para ver os comentários de vocês e tudo mais. E aí o pessoal comentando no chat, falando assim, nossa, o Fábio não dá nenhuma atenção para os inscritos dele, porque eu não tava lendo o chat no caso, né? E assim, sendo bem sincero, eu não vou conseguir nessas lives aqui ler o chat durante as lives, conseguir responder todos vocês. Eu tô com o computador com outra tela aberta aqui do lado. De vez em quando eu vou dar uma olhada no chat, mas eu não vou conseguir interagir com vocês porque tem quase 3.000 pessoas aqui. Se eu ficar só respondendo a live, eu não vou conseguir agregar muito conteúdo. Então eu preparei um conteúdo legal aqui pra gente passar. Eu tenho certeza que se isso que eu tô fazendo aqui, preparando a live, vindo aqui, expondo a aula pra vocês, se isso não é dar atenção pros inscritos, eu não sei mais o que é. Mas de fato, eu tô olhando o chat aqui, mas eu não vou conseguir responder diretamente vocês pelo chat, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, é muito importante a gente buscar ativos que tenham liquidez, tá? É o primeiro fator. O segundo fator é... Vamos lá. O que a gente tem que buscar é ativos com pouca taxa. Ou seja, pouca fricção. Essa terminologia aqui que a gente usa em finanças, né, friction em inglês e fricção em português, é o seguinte: toda vez que você vai fazer um investimento, você está deixando perdas no meio do caminho, você está pagando intermediários, você está pagando taxas excessivas para você conseguir fazer aquela transação, porque isso vai corroendo seu patrimônio no longo prazo. Então, buscar ativos com pouca taxa, tá? Taxa que não seja a taxa do investimento, mas a taxa para você conseguir fazer aquele investimento. A gente tem alguns fundos de investimento, que caso vocês não saibam, que eles cobram uma taxa para você aportar. Ou seja, toda vez que você aporta, eles ficam com uma porcentagem ou com um valor fixo. E alguns veículos, principalmente os veículos de renda fixa, eles possuem uma taxa oculta, que você não sabe. E aqui a gente já vai falar aqui mais para frente nessa aula, tá? Então, buscar ativos com poucas taxas, tá? Isso daqui é muito importante. E, pessoal, lembrando aqui, só fazendo um grande parênteses, né, na nossa aula, é o seguinte: o que é investir, né? Vamos parar para pensar aqui. Aqui um segundo tópico aqui, né, na aula. O que é investir? A gente parar para pensar o que é investir. Investir nada mais é do que você trocar um valor hoje para valor monetário hoje para um valor monetário maior no futuro, né? Isso daqui é o conceito básico de juros. Por quê? Se eu te perguntar aqui, ó, vou pegar alguém que está aqui no chat, ó, Gabriel, que está falando, Gabriel Menezes. Se eu te perguntar, você prefere... Então, bota aí no chat então todo mundo, galera. Bota aí no chat. Se você prefere R$100 hoje, tu fala, ó, vou dar R$100 para você hoje, ou R$100 daqui... R$100 em 2 anos. Daqui 2 anos eu te pago R$100. Vocês preferem R$100 hoje ou R$100 em 2 anos? O que vocês preferem? Colocam aí no chat. Uma nota de R$100 aqui, vou dar para cada um de vocês. Vocês preferem receber hoje ou receber daqui 2 anos esses R$100? Vou esperar vocês colocarem aqui no chat. R$100 hoje ou R$100 daqui 2 anos? Ó, o pessoal tá colocando aqui, ó, hoje, né? R$100 hoje. Por quê?
Porque nesse prazo de 2 anos, você pode fazer o que você quiser com o dinheiro. E não só R$100. Qualquer ativo que eu pergunte se você quer hoje ou daqui 2 anos, você vai querer hoje. Por quê? Porque nesses 2 anos, você vai ter o usufruto desse dinheiro. Você vai poder fazer o que você quiser com esse dinheiro. E esse usufruto, ele tem um valor. Então, é por isso que existe os juros, né? Por isso que quando você investe hoje, você espera receber um valor maior no futuro. Investir nada mais é do que isso. E quando você precisa de dinheiro, você está no lado reverso dessa equação, né? Você vai tomar de alguém, pegar R$100 emprestado hoje para pagar daqui 2 anos um valor maior, né? Então, investir nada mais é do que você trocar um valor hoje por um valor maior no futuro. E por isso que é tão importante começar cedo os investimentos, tá? Você começar antes é mais importante do que você começar com muito, conforme a gente até falou na aula passada. Bom, ó, a maioria das pessoas colocou aqui R$100 hoje é exatamente isso. Agora, se eu virar para vocês e perguntar, você prefere R$100 hoje ou R$120 em 2 anos? Aí o negócio começa a ficar feio. Por quê? Talvez vocês não saibam quanto que é o valor dos juros para você pegar um dinheiro emprestado meu, né? Então, eu vou te emprestar R$100 hoje. Vou te emprestar R$100 hoje. Você vai me pagar R$120 em 2 anos? Né? Então, quando a gente começa a fazer essa questão de ter um valor maior no futuro e uma taxa de juros embutido nisso, o valor, a brincadeira começa a ficar diferente. Porque se você for emprestar R$100 hoje, né? Vamos virar a pergunta como se você fosse um investidor, não como se você estivesse recebendo dinheiro. Mas vamos supor que você emprestou R$100 hoje para alguém. Receber R$120 em 2 anos é justo? Talvez sim, talvez não, tá? Talvez sim, talvez não. Por quê? Se for R$120 para o Fernandinho Beiramar, você vai emprestar o dinheiro lá pro cara que é um dos maiores traficantes de droga. Vai lá emprestar pro dono do morro. R$100 para receber R$120 em 2 anos é pouco ou é muito? Talvez seja pouco, né? Porque você está correndo um risco enorme. Se ele não te pagar, você não vai ter como cobrar, senão ele vai te matar. Então, essa relação parece ser um pouco ruim, né? Agora, se você for emprestar R$100 hoje para daqui calma aí. Então, R$100 para receber R$120 daqui 2 anos para o governo federal, talvez não seja, né? Então, talvez seja bom. Porque o governo, no pior das hipóteses, ele vai imprimir dinheiro para te pagar, né? Pelo menos você vai receber. E você tem uma liquidação e tudo mais. Então, assim, é muito importante a gente entender que na renda fixa também a gente tem uma relação de risco e retorno que vai alterando, né? Mas a gente já vai falar sobre isso, que foi só um parênteses, que investir nada mais é do que você trocar um valor hoje para um valor maior no futuro. E o que é importante é que a gente garanta, né? O que a gente tem que tirar desse exemplo? Que a gente garanta que esse valor no futuro seja proporcional ao risco que a gente está correndo. Ou seja, se a gente está correndo muito dinheiro, correndo muito risco, a gente tem que receber muito dinheiro. Se a gente está correndo pouco risco, a gente tem que receber menos dinheiro. Mas o que não dá é a gente correr muito risco e não receber o retorno que a gente está esperando daquele investimento, tá? Então é isso, pessoal. Investir é trocar um valor hoje por um valor maior no futuro. Então, a gente vai falar aqui primeiro sobre renda fixa versus renda variável. O que é renda fixa e o que é a renda variável. Que é o foco dessa aula, né? Renda fixa versus renda variável. Então, na renda fixa, vou botar primeiro aqui renda fixa. Na renda fixa, a gente vai ter aqui algumas características, tá? A gente vai ter aqui o que é um investimento de renda fixa? É um investimento, tá aqui, ó, as características, tá? É todo investimento que você sabe a priori quanto que você vai receber no futuro. Isso pode ser, né, expresso como um fluxo, isso pode ser um fluxo de recebíveis futuro, os juros, né? Os juros, que também podem ser descritos como uma taxa de rendimento.
Ou seja, 5% ao ano, né? 10% ao ano. E o que é interessante é que você vai saber isso, né? Você vai saber quanto que você vai receber no futuro. Aqui, quando eu coloquei fluxo de recebíveis, eu quis dizer o seguinte: as parcelas de juros, né? Quanto que você vai receber monetariamente, em quantos períodos, em qual prazo, e aí você chega aqui também numa taxa de rendimento desse investimento. Então, renda fixa é isso, pessoal. É todo investimento que você sabe a priori quanto você vai receber no futuro. Você pode até não saber cravado, por exemplo, você pode ser em porcentagem do CDI, que é a taxa de juros básica da economia. Você pode ter uma taxa pré-fixada, né? Que é só simplesmente X% ao ano, 10% ao ano, X% ao ano, ao mês, enfim, é uma taxa pré-fixada nominal. CDI a gente chama também de pós-fixado, tá? Porque você sabe quantos por cento do CDI você vai ganhar, mas você não sabe quanto que vai estar o CDI nesse período, né? O CDI pode mudar diariamente. Conforme o Copom vai subindo e vai descendo a Selic, o CDI vai atrás da Selic. Fábio, o que é o CDI? O CDI a gente pode simplificar, é a Selic. O CDI é a taxa que os grandes bancos emprestam entre si para um dia. Ou seja, quanto que um bancão grande empresta para outro bancão grande para liquidar, para fechar as posições diariamente. Então, seria a menor taxa de risco do país. No caso aqui do Brasil. E o CDI tende a ser, como o risco de você emprestar o dinheiro de um dia para o outro é muito pequeno entre as instituições financeiras, ele tende a ser a mesma coisa que a Selic, tá? Então o CDI tende a ser a mesma coisa que a Selic, que é a taxa que o governo paga de um dia para o outro, tá? Então, basicamente a mesma coisa. Então, você pode ter em porcentagem do CDI, que tende a ser igual a Selic, né? Ou seja, você vai ter 10% CDI, 20% CDI, 40% Desculpa, 120% CDI, 130% CDI, 150%, 100% CDI, dependendo da instituição, a gente já vai entrar nesses valores, tá? Então a gente tem aqui Y% CDI, a gente tem taxas pré-fixadas que são 10% ao ano, 5% ao ano, 20% ao ano. Então, quando você investe, você sabe a priori ou qual é o tipo de cálculo, ou qual que é o valor exato, ou a gente tem uma taxa pós e pré-fixado, como seria IPCA mais X%, né? Então, inflação mais tantos por cento, ou seja, uma parte você não sabe, que é a inflação, e a outra parte de juros real você sabe. Então, renda fixa é todo investimento que você sabe a priori. Se você não sabe a priori, você não está investindo em renda fixa. Fábio, fundo imobiliário é renda fixa? Não, fundo imobiliário não é renda fixa. Muita gente confunde, né, fundo imobiliário com renda fixa, mas tudo bem. Então, outro fator aqui da renda fixa, fator número 2, a gente vai ter... O pessoal tá falando aqui no chat que a imagem tá desfocada, mas na verdade eu tô vendo aqui não tá desfocado não. O que você precisa fazer é aumentar a qualidade, tá? Da sua stream. Então você clica ali na ferramenta e aumenta a resolução, tá? Quem não tá conseguindo ver a live aqui com a resolução boa, é só aumentar a resolução aí do seu browser onde você está assistindo. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, renda fixa versus renda variável. Número 2, né? Segundo fator. A gente tem aqui o risco de default. Isso aqui que muita gente não percebe, tá? O que é o risco de default? Tá aqui em azul as regrinhas, tá? Tá em verde, pronto. O que é o risco de default? O risco de default é o risco de quem está tomando o dinheiro emprestado não pagar. Então, o default é o risco de quem está tomando dinheiro emprestado não pagar. Ou seja, você sabe na renda fixa a priori quanto que você vai receber, mas é uma situação meio que de tudo ou nada. Ou seja, se tudo der certo, você vai receber a rentabilidade que você contratou. Se tudo der errado, você não vai receber nada, porque quem tomou o crédito está em estado de default, ele não vai conseguir te pagar, ele é uma empresa que está em recuperação judicial, é um banco que quebrou, enfim, a gente já vai entrar nos instrumentos aqui de renda fixa e de renda variável para a gente conseguir falar sobre cada um deles. Então você tem um risco associado de você não conseguir pagar, tá? De não conseguir pagar. E esse risco aumenta
O risco aumenta conforme o prazo aumenta e conforme o credor, não, o tomador possua mais risco, né? Ou seja, para um mesmo tomador, ou seja, se você está investindo em um CDB de um banco pequeno, ou se você está investindo em um título público, ou se você está investindo numa debênture de uma empresa, ou qualquer um investimento que você esteja investindo no mesmo tomador, quanto mais longo o prazo, maior a taxa que você deveria receber. Então, se você empresta o dinheiro para o banco com liquidez diária, ou seja, podendo resgatar esse dinheiro a qualquer momento, ele vai te pagar menos. Se você emprestar esse dinheiro para o banco para ele te pagar daqui 2, 3, 4 anos, né, e abrir mão de receber esse dinheiro antes, você vai receber uma taxa maior porque você está correndo mais risco, em teoria, tá? Deveria ser assim. Então, risco de default, basicamente, e outra, né? Quanto mais risco o tomador tem, maior é a taxa que você deveria receber. Ou seja, um banco pequeno tem que pagar uma taxa maior do que um banco grande, porque o banco pequeno tem mais risco que o banco grande. Então, para prazos iguais, um banco pequeno paga mais juros para tomar o dinheiro do que um banco grande. Se você investir no CDB de um banco pequeno, você deveria exigir um retorno maior do que o CDB de um banco grande, tá? Então, vamos ver aqui o terceiro fator que eu coloquei aqui é a questão... Vou botar aqui em terceiro, tá? Ativos com pouca liquidez. Ativos com pouca liquidez. No mercado brasileiro, a maioria dos ativos de renda fixa, eles não possuem liquidez, ou seja, você vai investir e você vai ter que esperar até o prazo para resgatar esse investimento. É claro que a gente tem ativos com liquidez, mas a grande maioria dos ativos de renda fixa, eles não possuem liquidez, tá? Eles não têm liquidez. Então, isso é um dos problemas. Por quê? Porque quando a gente investe para o longo prazo, ao começo da live, é muito importante os ativos terem os dois fatores. A liquidez, para garantir que você vai entrar e sair do ativo a hora que você quiser, e você garantir que esteja pagando um valor justo. Como é que você sabe se eu vou emprestar meu dinheiro para o Banco Inter, né? Vou aplicar no CDB do Banco Inter. Eu vou receber mais do que se eu investir no Itaú, certo? Porque o Inter tem mais risco. Mas quantos por cento a mais eu vou ter que receber para esse risco que eu estou correndo? Né, começa a ficar difícil, porque você não tem liquidez, não tem muita gente fazendo ofertas sobre esse investimento, você simplesmente teria que aceitar o que o banco está te oferecendo. E nem sempre a gente vai ter uma taxa justa, tá? Então, muita gente vê na sua corretora que você investe, provavelmente você deve ver lá CDB do banco X, CDB do banco Y, CDB do banco Z, pagando taxas bem diferentes. A gente já vai entrar aqui no CDBs, tá? Mas vamos continuar aqui na renda fixa. E qual que é o problema da renda fixa, tá? E o problema da maioria dos ativos é que você não tem ele fiscalmente, né? Não é um veículo que tenha uma condição fiscal boa para o longo prazo. Prazo para os investidores. Por quê? Porque você paga imposto sobre a alíquota, imposto de renda, na alíquota regressiva. A maioria dos impostos não são todos, tá? Mas a maioria dos ativos de renda fixa, eles possuem tributação de forma regressiva. Até 6 meses você vai pagar 22,5%. De 6 meses, de 6 a 12 meses, você vai pagar 20% do ganho. De 12 meses a 18... Não, 24 meses, você vai pagar 17, peraí, de 12 a 24 meses, você vai pagar 17,5, e acima de 24 meses, você vai pagar 15%, tá? Então, o que acontece? Toda vez que você tem um investimento em renda fixa, e a maioria dos ativos de renda fixa, né? Eles possuem um prazo definido. E quando você tem um prazo, quer dizer que você vai receber a sua parcela final. E quando você recebe a parcela final, você vai pagar a alíquota de imposto. Então, todo recebível que você tem,
na renda fixa, um título que te pagou juros, ou quando ele venceu lá na frente, você vai ter que pagar um imposto, sendo que na renda variável, se a gente não vende os ativos, a gente não paga nenhum imposto. Então, tributariamente, não é um veículo muito legal, principalmente porque a renda fixa privada, crédito privado, ou seja, toda renda fixa que não é título público, renda fixa crediária, toda renda fixa não é título público, os vencimentos são curtos. No máximo 10 anos, tá? O que você costuma ver. Então, dificilmente você vai comprar um CDB de um banco que tenha mais de 10 anos, ou uma debênture com mais de 10 anos, ou, enfim, um CRI, um CRA, um CRI, que tenha um prazo maior do que 10 anos. Por quê? Porque você não vai confiar o seu capital em uma instituição privada, provavelmente por um prazo maior do que 10 anos, né? Ou os juros para você investir com um prazo muito maior ficaria muito grande. Então, as instituições financeiras elas não costumam emitir títulos de renda fixa com um prazo maior de 10 anos. E quando a gente fala em fazer o buy and hold, o buy and hold é investir sem prazo, ou seja, acumular patrimônio. Então, os títulos de renda fixa eles vão ficar toda hora fazendo você pagar imposto. Ah, deu 3 anos. Vamos supor que eu investi no CDB de 3 anos, vou pagar imposto. Ah, eu investi numa debênture de 5 anos, venceu, vou pagar imposto. Então, isso vai fazendo com que esse tipo de veículo fique ineficiente, tá? Para a gente investir para o longo prazo. Então, a gente tem a questão de não ser um veículo que não tem uma condição fiscal muito legal. Mas os títulos públicos, a gente consegue ter títulos públicos muito longos, que a gente mitiga um pouco esse problema. Mas a gente já vai falar sobre os títulos lá na frente. Então, passamos aqui sobre o que é a renda fixa, vamos falar um pouco agora sobre renda variável. 22. Vamos botar aqui a renda variável em azul, tá? Renda variável. Fixa, renda variável. Eu sei que muitos de vocês gostam de anotar, pessoal. Então, eu estou pensando em mandar para vocês depois por e-mail. Isso aqui, obviamente, arrumado, tá? Mas tem que cadastrar no link lá da descrição para vocês conseguirem receber. Então, vou ver como é que eu vou fazer isso ainda mais para frente. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Renda variável. O que é renda variável? É quando você não sabe, a priori, a rentabilidade exata do investimento. O que varia na renda variável é o fluxo de recebíveis futuro. Você espera que você vai ter um investimento, né? Como quando você compra uma ação, quando você compra um fundo imobiliário, você espera ter um certo retorno daquele investimento, mas você não sabe, a priori, qual que é a rentabilidade que você vai ter. Porque os fluxos futuros são variáveis, são imprevisíveis. E isso faz que, conforme as expectativas de retorno do futuro, as expectativas vão se alterando, você vai tendo expectativas maiores e menores ao longo dos dias, ao longo dos minutos, e a gente vai tendo concretizações certas e concretizações contrárias ao que o mercado estava esperando. Então é isso que faz os ativos terem volatilidade. Por que a renda variável fica subindo e descendo? Porque a cada momento se espera que os resultados futuros sejam diferentes, né? E as condições macroeconômicas mudam de segundo em segundo, como por exemplo os juros, como por exemplo o dólar. Então tudo isso impacta os resultados futuros das empresas. E depende da empresa. Tem empresa que é mais vulnerável ao dólar, tem empresa que é menos vulnerável ao dólar. Tem empresa que é mais vulnerável ao preço do petróleo, ao preço do minério, tem empresas que menos. Tem empresa que depende muito do preço do trigo, tem empresa que depende menos. Então, renda variável é quando você investe sem saber qual que é a rentabilidade exata do seu investimento, tá? Então, segundo fator aqui, né? O risco da renda variável é o risco da remuneração.
que isso quer dizer, Fábio? Quer dizer que você pode ter uma remuneração muito diferente do que você estava imaginando, ou muito melhor ou muito pior. E normalmente, no pior das hipóteses, na renda variável, você vai ter o seu investimento reduzido a zero, né? Você botou capital, não retornou nenhum capital, você teve um retorno zero. Mas na renda fixa, a gente também tem o risco de ter um retorno zero, né? Basta você ter o risco do default, do credor não pagar e você não receber nada, tá? Mas por que a renda variável ela apresenta uma expectativa de retorno, tá? Vamos falar aqui do mesmo tomador, tá? Por que a renda variável possui uma expectativa maior? Possui uma expectativa maior dos resultados, maior de retorno do que a renda fixa. Por quê? Tá? Vamos pegar dois exemplos aqui que a gente já vai falar mais para frente. As debêntures e ações. Qual que é a diferença de uma debênture para as ações? Tá? Debênture é quando você empresta dinheiro para uma empresa. Em vez de você comprar a ação da Ambev, você pode ir lá comprar uma debênture da Ambev. A gente já vai falar porque que debênture não é um veículo bom, tá? Mas, em teoria, você pode emprestar dinheiro para a Ambev em uma taxa pré-fixada, né? Que é uma taxa que você combinou, ou tantos por cento CDI, ou uma taxa pré-fixada ao ano, né? Uma taxa nominal, 10%, 20% ao ano, ou IPCA mais uma porcentagem ao ano. Você foi lá e emprestou dinheiro para a Ambev, tá? Ou você pode ir lá e comprou ações. Por que no caso, o retorno esperado das ações da Ambev é maior do que o retorno esperado das debêntures? Primeiro, porque você tem uma incerteza muito maior quando você investe em ações. Você tem uma volatilidade muito maior, uma possibilidade muito maior de retornos melhores e piores. Então, essa incerteza precisa ser remunerada, tá? O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, então, primeiro ponto, incerteza maior na renda variável é igual a mais risco. E o segundo ponto é que a debênture, os debenturistas recebem primeiro o pagamento. Isso a gente vai falar nas aulas específicas sobre demonstrações financeiras e como analisar uma demonstração financeira para o longo prazo, tá? Mas o que acontece é o seguinte: primeiro a empresa paga os credores, ou seja, os debenturistas, os bancos que ela emprestou, os fornecedores. Então a empresa primeiro paga eles para depois chegar no lucro líquido, e o lucro líquido que é distribuído para os sócios através de dividendos. Então, os debenturistas, eles recebem o dinheiro antes. Eu vou pegar aqui rapidinho, só para a gente colocar aqui no exemplo. Eu vou pegar uma empresa aqui que vai ficar fácil. Vamos pegar aqui a própria Ambev, então, que a gente deu o exemplo, tá? Eu vou pegar aqui rapidamente para mostrar para vocês que os debenturistas, os credores da empresa, quem empresta dinheiro para a Ambev, recebe o pagamento antes do que os sócios. Mostrar bem rapidamente, não é assunto dessa aula entrar em detalhes, a gente vai entrar em tudo de análise de empresas nas lives futuras, então não percam as lives futuras. Mas vamos ver aqui bem rapidamente, tá? Bem rapidamente já está aqui, Pau. Então, aumentar bastante aqui para dar para ver. Esquece essa parte aqui do segundo trimestre. Vamos olhar aqui só por exemplo aqui, no segundo trimestre de 2018, a empresa teve uma receita de 11,5 bi, custo dos produtos vendidos de 4, lucro bruto de 7, aí veio com as despesas, né? A receita líquida é tudo que ela vendeu de bebida, custo dos produtos vendidos, quanto que custou para produzir aquela bebida. Então, tirando esses custos de produção, sobrou 7 bi. Despesas com logísticas, menos 1,5 bi. Despesas comerciais, menos 1,5 bi. Despesas administrativas, 581 milhões. Outras receitas de despesas, 240 milhões. Sobrou de lucro operacional, 3,6 bi. Tá? Aqui alguns itenzinhos não recorrentes, tudo bem, o lucro operacional foi de 3,6. Ou seja, as operações da Ambev geraram 3,6 bi de lucro no segundo trimestre de 2018. Ok. A parte do resultado financeiro líquido, depois que ela apurou tudo de operacional,
dentro da parte de resultado financeiro, aqui ela não abriu tudo, mas aqui dentro está o pagamento de quem emprestou dinheiro para a Ambev, o pagamento vem aqui, ó. Então, gerou operacional, pagou os credores aqui dentro, junto com outros resultados financeiros, que a gente não vai abrir aqui, mas está aqui dentro. E a gente chegou no lucro antes do imposto de renda de 2,5 bi. Aí depois tirou despesa com imposto de renda e contribuição social, sobrou aqui um lucro líquido no período de 2,4 bilhões de reais. Ou seja, a empresa primeiro paga os credores para depois apurar o lucro líquido e para depois distribuir os dividendos para o sócio. Então, os credores eles têm preferência tanto no recebimento de capital dos juros, quanto na parte, caso a empresa vá à falência. Caso a empresa vá à falência, os credores, os fornecedores da empresa, os fornecedores, os credores, basicamente é isso, né? Eles vão receber o capital primeiro do que os acionistas. Então, os debenturistas eles têm uma certa garantia a mais e por isso o retorno que você espera investindo em renda nas debêntures é menor do que das ações. São esses dois principais pontos. E lembrando que toda vez que a debênture vence, ou seja, toda vez que ela chega no seu prazo final, você vai ter que pagar um imposto, né? Apurar um imposto de renda. Então, normalmente, eu vou colocar aqui, ó, taxa de rendimentos e tal, sabe CDB, e aqui só um complemento, né? O que você sabe? Você sabe também o prazo, tá? Então, aqui você vai saber o prazo na renda fixa que você vai receber. Em 6 meses, 12 meses, 24 meses, forma em que as parcelas de juros são pagas, ou se são ativos bullet, que a gente chama, né? Que é só você investe agora e só recebe no último dia o seu investimento com juros. Isso é um tipo de renda fixa bullet, que a gente chama. Investiu agora e recebe lá na frente, não tem juros durante o caminho. Então, tudo isso é definido na renda fixa. Na renda variável, não. Você vai sobrar, vai remunerar. O que vai remunerar o sócio aqui é o que sobrou no final do dia. O que sobrou no final do dia é o que vai sobrar para os sócios. Se a empresa conseguir receitar mais e diminuir os custos e diminuir as despesas, vai sobrar muito mais para os acionistas. Mas se a empresa conseguir vender menos e gastando mais, tanto em custo quanto em despesa, vai sobrar menos para o acionista. E o credor vai estar recebendo fixo ali os juros que ele contratou. A nossa cabeça, ela tende a gostar desse tipo de produto, porque a gente gosta de ter um certo tipo de previsibilidade no futuro, né? O ser humano gosta muito de querer prever o futuro, querer entender como é que as coisas necessariamente vão acontecer, mas a debênture, ela tem o risco do default embutido que as pessoas esquecem. Ou seja, você tem uma pequena chance de perder todo o capital investido porque o tomador não conseguiu pagar, tá? Vamos lá, então vamos continuar aqui, que a gente ainda tem muita coisa para ver hoje. Tô vendo aqui o chat, pessoal. A gente tá com 3.171 pessoas ao vivo e tem 1.400 likes. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês não estão gostando da live? Vamos dar like aí para ajudar a divulgar a live para mais gente. Já tem muita gente aqui, mas você tá gostando, clica ali no gostei para o YouTube ajudar a divulgar para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Ativos com muita liquidez. Então é isso, ativos com muita liquidez. Enquanto no mercado de renda fixa, dos ativos de renda fixa de crédito privado, a gente tem muito pouca liquidez, nos ativos de renda variável, via de regra, a gente costuma ter muita liquidez. É óbvio que existem ativos com pouca liquidez, mas a maioria dos ativos de renda variável, eles são ativos com muita liquidez, tá? E ativos com poucas taxas. Então, 5 aqui. A gente tem também ativos com poucas taxas, enquanto, via de regra, tá? Enquanto nos títulos de crédito privado, a gente costuma ter muita taxa, conforme a gente vai ver aqui mais para frente. E são excelentes veículos sob a ótica fiscal. Porque, pela legislação, se você não vender nunca suas ações,
Se você não vender nunca os seus ativos de renda variável, você não vai pagar imposto nenhum. A não ser em alguns casos muito específicos de amortização de capital, que praticamente não acontece nunca. Vai acontecer em alguns fundos imobiliários, mais fundo imobiliário de desenvolvimento, que são os fundos imobiliários mais complexos. Mas, via de regra, 99% dos ativos, se você não vender, você não vai pagar imposto nunca. O seu rendimento ele vem da parcela que a empresa vai distribuindo em forma de dividendos e através da valorização das ações. Só que quanto mais capital a empresa retém, mais a empresa vai crescer e vai distribuir mais capital no futuro. Então a gente tem esses dois tipos de empresas, a gente ainda vai falar sobre empresas de dividendo, empresas de crescimento em outra live, mas é importante a gente saber que aqui a gente recebe uma renda passiva das empresas, que é a parte da distribuição dos lucros dos dividendos. O que remunera o acionista é sempre o lucro, mas o dividendo é a parcela que a empresa distribui para o acionista minoritário. Pode ser que a empresa nunca distribua dividendos e cresça loucamente, igual o exemplo da Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, ou você pode ter empresas como a Apple, que não distribuiu dividendo durante muitos anos e começou a distribuir no final porque não tinha muito mais para onde crescer. Mais uma questão de perfil do que uma questão de ser uma empresa melhor ou pior. Então a gente tem que focar sempre no lucro, mas tem que olhar ali os dividendos para você ter uma ideia de que tipo de empresa que é aquela que você está investindo. Ok? Então, lembrando aqui, renda variável e renda fixa, a gente tem essas duas grandes características. Então, vou falar aqui com vocês agora um pouco sobre a parte dos ativos de renda fixa, né? Então, vamos copiar aqui, ó, renda fixa. Vamos falar agora, vou botar aqui embaixo até, para ficar melhor aqui, ó, os ativos de renda fixa. Os ativos de renda fixa. Quais são os ativos de renda fixa? Depois a gente volta lá para renda variável. A gente vai ter aqui primeiro, eu vou começar do menor risco e da maior liquidez para os piores ativos, tá? Então, o melhor ativo de renda fixa são os títulos públicos. Os títulos públicos são eu diria, tá? Os únicos veículos, os únicos investimentos em renda fixa viáveis para o pequeno investidor, tá? Pequeno investidor não, para investidor pessoa física. Eu diria até que para pessoa jurídica também é institucional, tá? Mas vamos lá. Vou botar aqui em vermelho. Vermelho não, tá em azul. Então, os únicos investimentos em renda fixa viáveis para investidores pessoa física. Por quê, Fábio? Porque eu já vou falar para vocês, tá? Então, o que são os títulos públicos, né? São títulos... O que tá aqui? Peraí. O que são os títulos públicos? São dívidas públicas. O governo emite a dívida, o governo vai lá, emite a dívida, investe quem quer e o governo vai pagando os juros ao longo do tempo. Tá? Então, isso aqui são os títulos públicos, são dívidas públicas. Você investe no título público, você vai estar investindo em uma dívida pública. Só que olha que legal, tá? Por que título público é tão bom para pessoa física? Porque a gente tem... Como é que funcionam os títulos públicos, tá? A gente tem um mercado primário e secundário de títulos públicos. Eu vou chamar aqui TP é título público, tá, pessoal? O que é o mercado primário? Mercado primário, algumas vezes por mês, o Tesouro Nacional faz a emissão de títulos públicos, tá? Faz emissão de título público, e quem participa dessas emissões são os grandes investidores institucionais, os fundos de pensão, os fundos de investimentos, né, as assets que administram e fazem a gestão dos fundos de investimentos, as tesourarias de banco. Então, todos esses grandes agentes que entram com um volume muito grande, para você ter ideia, esses leilões são de 10 mil unidades de título público. Um título público hoje vai custar ali, sei lá, na casa de uns R$1.000. Na casa de uns R$1.000. Então, você só entra aqui com 10 milhões nesses leilões, em cada um desses leilões. E esses leilões nada mais são do que o Tesouro Nacional emitindo dívida. E só por curiosidade, esses leilões funcionam são leilões no formato holandês que a gente chama. Como é que funciona?
Cada instituição dá um valor que paga no título, o Tesouro Nacional, o Banco Central, recebe todas as ofertas e passa uma régua. Naquela régua que ele passou, ele vai fazer a emissão para todo mundo na mesma taxa. Então, o Tesouro Nacional vai lá e emite a dívida, o Banco Central vai lá e coloca no mercado. Através do mercado que a gente chama de mercado primário. E a gente tem, ao mesmo tempo, o mercado secundário de títulos públicos, que são essas instituições que participaram dos leilões negociando esses títulos entre si. Isso daqui é só curiosidade, porque isso aqui é só para investidor institucional, pessoal, não é para investidor pessoa física. Então, o que o pessoal faz? O pessoal vai lá e negocia entre si esses lotes de 10 mil unidades, ou seja, lotes de 10 milhões, 8 milhões, 20 milhões, 30 milhões, dependendo dos títulos. E muitas vezes negociam vários lotes ao mesmo tempo. E como que eles são negociados, esses lotes? E vocês precisam prestar atenção nisso aqui, hein? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, senão não estava falando. Para você entender por que o título público é melhor para a pessoa física. As grandes instituições financeiras negociam esses títulos o tempo inteiro entre si, de algumas formas, tá? Ou através de plataformas online, como a Cetip Trader, que funciona como um home broker de renda fixa, tá? Vou botar o nome aqui. Home broker não tem hífen. Home broker de renda fixa para institucionais. Então você pode ir lá colocar uma oferta, compro tantos títulos a tal preço, aí outra pessoa está vendendo tantos títulos a tal preço. Você pode usar o Cetip Trader para fazer isso, né? Funciona como uma bolsa, um ambiente de negociação para ativos de renda fixa, não só títulos públicos, mas alguns outros títulos. Você tem como fazer uma oferta, né? Você abre uma oferta, quero comprar tantos títulos públicos, quanto que vocês me vendem? Aí tem, chama Request for Quote, né? Chama de Request for Quote. RFQ. Você pode também, e aí onde você mais tem são os leilões das corretoras. As corretoras, as grandes corretoras do Brasil, organizam leilões durante o dia. Tem leilão de manhã e leilão de tarde, negociando os títulos públicos. E é aqui que acontecem as grandes transações, os grandes volumes, tá? Então as corretoras abrem um leilão com vários participantes, você liga lá, fica no leilão, e aí fica alguém da corretora fazendo oferta. Tá, vamos fazer a oferta do lote tal, de tal título público. Quem é o melhor pagador? Alguém dá uma oferta e vai lá até fechar o negócio. Então acontece um leilão entre as corretoras. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem liquidez, a gente tem muitos bilhões sendo negociados todos os dias aqui no mercado secundário. E o que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto não é um investimento. Ninguém investe no Tesouro Direto. É um canal. O Tesouro Direto é um canal da pessoa física com o Tesouro Nacional. Ou seja, o Tesouro Direto, ele é um canal entre a pessoa física e o Tesouro Nacional, onde o Tesouro Nacional fala assim, você, pessoa física que tem pouco dinheiro, que quer começar a investir, compra aqui os títulos públicos que eu vou te vender eles na mesma taxa do que os grandes investidores estão negociando lá no mercado secundário. Então, o Tesouro Direto ele faz uma média do que está sendo negociado aqui, do que está sendo negociado aqui e oferece para os investidores pessoa física. O Tesouro Direto é uma porcentagem muito pequena da dívida do governo. Então, é mais um veículo para ajudar as pessoas a pouparem do que, de fato, o que sustenta o Tesouro Nacional. Tá? Então, o Tesouro Direto deve ser hoje 2%, 3%, 5% no máximo da dívida pública através do Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto, qual que é a garantia? A garantia é que você vai estar comprando na mesma taxa do que os grandes investidores estão comprando com um valor muito pequeno. Se vocês repararem, quem investe no Tesouro Direto sabe que durante alguns períodos do dia o Tesouro fica até fechado para resgate e para aplicação, porque é quando tem muita volatilidade aqui no secundário. Quando a volatilidade aqui está muito alta, eles não conseguem determinar uma taxa justa para você comprar ou para você vender os títulos, eles fecham o Tesouro por alguns momentos até normalizar um pouco essa volatilidade. Então, isso daqui faz com que o Tesouro, os títulos públicos, eles tenham os dois fatores. Eles têm uma boa liquidez, porque você compra e vende no mesmo dia. Você vai comprar e vender direto para o Tesouro Nacional, mas nas mesmas taxas que as grandes instituições estão vendendo. Então, você vai ter uma boa liquidez
certo? E você vai ter pouca taxa. Praticamente hoje não tem taxa para investir no Tesouro Direto. Você vai pagar 0,25% dos investimentos que você tiver lá para a B3, tá? É a bolsa que cobra isso. Para fazer a custódia. Já foi 0,3, hoje é 0,25, quem sabe mais para frente é um pouco menos. Você vai pagar essa taxa aqui, um ano não tem como fugir dessa taxa, mas você vai estar comprando um ativo no valor, no risco que ele realmente tem. Então isso daqui é muito bom, tá? Deixa eu ver aqui mais algum ponto. Bom, vamos dar uma olhada rápida aqui nos títulos públicos. Um outro fator aqui que eu vou colocar é o seguinte. 1.5, prazos longos. O governo, como ele em tese é o credor que tem menos chance de dar o calote, porque ele simplesmente pode imprimir dinheiro para pagar os juros, para ir rolando a dívida, você consegue ter títulos com prazos muito longos, prazos de 30 anos, 40 anos, dependendo do governo. Pra vocês terem ideia, o Tesouro lá da Inglaterra, eles têm alguns títulos que chamam Perpetuity, que é um título de renda fixa sem prazo. Ou seja, você compra o título e só vai recebendo juros. Só vai recebendo juros, ele não vence nunca. Se você quiser, você pode vender ele para alguma pessoa, para você resgatar, mas ele não tem de fato resgate porque ele é um título eterno sem prazo. Então, os títulos públicos de governo, eles têm um prazo longo. Por que o prazo longo é bom? Porque você faz o diferimento do pagamento do imposto de renda. Lembra da tabela regressiva que a gente viu aqui em cima? Ó, cadê? Eu apaguei? Acho que eu apaguei. Aquela tabela regressiva do imposto de renda começa em 22,5 do rendimento, cai para 20, depois cai para 17,5, depois cai para 15. Então, no longo prazo, quando você compra um título de 20, 30 anos, você só vai pagar o imposto daqui 30 anos quando vender. E nesse prazo, o seu imposto está ali aumentando o bolo total. Você não vai ficar pagando imposto toda vez. Então, prazos longos. Só para a gente ter uma ideia aqui, aqui alguns títulos públicos, né? Se você for investir hoje, você vai comprar, Tesouro IPCA. Então a gente tem títulos que são indexados ao IPCA, conforme a gente falou anteriormente, ou seja, IPCA mais alguma taxa. A gente tem os pré-fixados, que é uma taxa fixa no ano, uma taxa nominal. E a gente tem os indexados a Selic, que é o Tesouro Selic, que vai te render todos os dias um pouquinho. O Tesouro Selic, ele rende cada dia um pouco. Ele não vai ter oscilações muito grandes, tá? Então vamos lá. Os títulos indexados ao IPCA, você pode comprar o Tesouro IPCA mais 2024, que vence em 15 de 8 de 2024, IPCA mais 2035, IPCA mais 2045. Esses títulos aqui, eles são daquele estilo bullet que eu falei anteriormente. Eles são títulos que você investe e só vai receber lá no vencimento quando o título vencer. Você pode vender ele a qualquer momento, mas se você vender ele a qualquer momento, você vai ter uma volatilidade nas taxas. Você pode vender ele mais caro, mais barato. Você tem liquidez o tempo inteiro, mas você vai receber essa taxa aqui se você levar ele até o vencimento. Então, por isso, quando a gente investe em título público indexado ao IPCA, é importante a gente levar ele até o vencimento. Então, você compra e leva até o vencimento. Leva até 2024, até 2035, até 2045. Se você levar até lá, você vai receber IPCA mais 3,55, mais 3,55 ou mais 2,8, tá? Dependendo do prazo que você escolha. Ou IPCA mais com juros semestrais. Nesses 3 casos aqui, você vai receber juros de 6 em 6 meses. Então, você vai vencer aqui em 2026, 2035, 2050 e você vai receber essas taxas aqui, mas a diferença é que aqui você recebe o cupom semestral. Esse título aqui pode fazer sentido para quem já está desfrutando do patrimônio, né? Para quem não está acumulando, para quem já está com patrimônio e só quer viver de renda, os tesouros IPCA+ podem fazer sentido porque eles vão te pagar os juros semestralmente. Para quem está na fase de acúmulo de patrimônio, é melhor o IPCA+ puro, porque toda vez que o título paga o cupom, ele paga juros, né? Ou ele paga imposto. Então, pagou o cupom de juros para você, fica retido na fonte a porcentagem do imposto. Então, para quem está acumulando patrimônio, é melhor você comprar o IPCA+ e levar até o vencimento e ficar tranquilo.
A gente tem os pré-fixados que eu pessoalmente não gosto. O Brasil tem uma volatilidade muito alta de inflação. Então agora a inflação está tranquila. Daqui 3 anos pode estar na inflação lá de 10% ao ano, igual estava 2 anos atrás. 2, 3 anos atrás. Então eu não gosto dos pré-fixados. E além disso, além dele não te proteger da inflação, você não vai conseguir... Cadê aqui? Um prazo longo, né? Você não consegue um prazo longo. Você vê que o mais longo é 2029. Porque ninguém quer tomar um risco pré-fixado no Brasil de poucos anos, né? De 10 anos. A gente tem um histórico de inflação muito ruim ainda. E os títulos indexados a Selic. Esse Tesouro Selic é toda renda fixa que você tem prazo para usar. Fábio, quero juntar dinheiro para trocar o carro, Tesouro Selic. Fábio, quero juntar dinheiro para comprar um apartamento, Tesouro Selic. Fábio, eu quero juntar dinheiro para fazer uma viagem, Tesouro Selic. Fábio, eu quero juntar dinheiro para XYZ, Tesouro Selic. Toda vez que você tiver prazo e que a destinação do seu investimento não seja para você formar um patrimônio para viver de renda, é Tesouro Selic. Se você quer montar um patrimônio para viver de renda, é Tesouro IPCA. Ponto. É isso. Tá? Simplificando as coisas. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos piores investimentos, né? A gente já falou aqui dos melhores de renda fixa, vamos falar dos piores investimentos de renda fixa. Então, títulos públicos. Número 2, vou colocar aqui o segundo, né? O primeiro pior aqui. Vamos botar aqui crédito bancário. Por que o crédito bancário ele é ruim, né? Porque você, primeiro, não tem liquidez. E aqui você pode até ter liquidez diária para fazer o resgate do seu investimento, tá? Você pode falar assim, ah não, mas o meu CDB do meu banco, né? Peraí, voltando aqui, né? Desculpa. O que é crédito bancário? Tem aqui CDB, LCI, LCA, CRA. Não, CRA não, desculpa. LCSH, LH. Enfim. Vamos botar até aqui. Vamos botar aqui poupança. Poupança. Mas eu não tô me referindo especificamente à poupança aqui, tá? Então eu vou tirar porque eu acho que ela não se encaixa muito bem aqui. Não tem liquidez. Pode até ser que o seu investimento tenha liquidez. Ou seja, o banco te devolve o dinheiro a hora que você quiser. É um CDB, uma LC, uma LCA, uma LH, que é de um dia para o outro, né? Você investe, pode sacar a qualquer momento. Mas você não tem um grande volume de instituições negociando entre si para você saber se esse valor é justo. Né? Lembra da garrafa d'água? Que era quando tem um ativo como a garrafa d'água que muita gente vende, desde o cara no sinal que vende a garrafa até o supermercado, você sabe qual que é o valor justo da garrafa d'água. Um ativo que não tem liquidez como obra de arte, você já não vai saber. Né? Você não vai saber se é bom, se é ruim, se está justo, se não está justo o valor. Você vai ter que aceitar o que eles estão oferecendo. Então você não tem, como é no caso dos títulos públicos, você não tem um mercado secundário negociando isso diariamente, grandes instituições negociando para você saber se esse juros é justo ou não. Então você não tem liquidez e você não tem, portanto, né? Não tem como saber se a taxa é justa, a taxa que você está recebendo. Então, quando você vê lá na sua corretora CDB do banco Fafifó, pagando 130% do CDI, LCI do banco Holder Nutella, CDI do banco Holder Nutella pagando 110% do CDI. Como que você vai saber se... Lembra do começo da live que a gente falou de você emprestar R$100 para receber 120 daqui 2 anos para o Fernandinho Beiramar ou para o governo, que são taxas diferentes? Talvez você emprestar R$100 para receber 120 daqui 2 anos para o governo seja bom, mas talvez você emprestar para o Fernandinho Beiramar não seja tão bom, porque o risco lá é muito grande. Quando a gente fala de instituições financeiras, de CDBs, de produtos de instituições financeiras, você simplesmente não sabe se o valor que você está recebendo é justo e é condizente com o que você está correndo de risco, porque simplesmente a instituição está te oferecendo esse valor, né? E como que as instituições financeiras, taxa de juros é justa, tá? E a gente ainda tem um ponto aqui, tá?
taxas altas de intermediação, ou seja, fricção no mercado. Conforme a gente falou no começo da live, como que funciona, né? Quando você abre o home broker da sua corretora e vê ela distribuindo algum produto bancário de qualquer instituição financeira, como que a instituição financeira, como que o banco Fafifó chega para a corretora XPTO e fala, XPTO não, que é um nome muito vinculante, né? Mas corretora Nutella, vamos supor, qualquer corretora, tá, pessoal? Uma instituição financeira chega, corretora A, você quer vender o meu CDB? Eu estou precisando de alguém para captar. Eu preciso de investidores investindo aqui no meu banco porque eu quero captar recursos, né? Você quer fazer essa captação para mim? Ela fala, quero. Quanto que você vai cobrar? Aí o banco pergunta, quanto que você vai cobrar de spread? Eu vou cobrar 10%. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vê lá CDB do Banco Fafifó pagando 130% de CDI, provavelmente o CDB do Banco Fafifó está pagando, na verdade, 140% ou 150% do CDI. E a corretora, ela só te passa uma parte disso. Ela te spreada, né? É o que a gente chama no mercado o termo. Ela vai te passar 130% do CDI. Sendo que você está achando que é um ótimo investimento, mas na verdade está ficando 20% para quem te fez a intermediação. Então, a gente tem um conflito de interesse também das corretoras, de uma forma geral, tentarem te vender CDBs que tem muito risco, porque quanto a corretora fica com a diferença do que o banco paga para ela e do que ela paga para você. Então, via de regra, ela vai tender a pegar um CDB que tem um risco muito alto e te vender a uma taxa muito baixa. Entendeu? Então, isso daqui é um custo que você não vê. Então, era para você estar recebendo 150% pelo risco que você está correndo, porque o banco Fafifó, aqui no caso, é um banco que tem uma liquidez muito ruim, é um banco que tem algumas questões de solvência ruins, eu não sei se ele vai conseguir me pagar, né? Então, é 150% de CDI para emprestar para ele, só que você está recebendo só 115% e não está nem sabendo quanto que você está perdendo investindo nele. Então, isso daqui tem que ficar muito de olho, pessoal. Então, você não sabe se a taxa que você está recebendo é a taxa justa. Mesma coisa com LCI ou qualquer crédito privado. Mesma coisa com debêntures, tá? Mesma coisa com as outras instituições. Os outros ativos de crédito privado, tá? Então, o crédito bancário está aí, você não sabe se o que você está recebendo é o valor justo. Esse é o grande problema. Porque se a gente fosse olhar essa situação naquele nosso gráfico, essa situação seria assim, era para você estar recebendo aqui, né? Porque você tem vamos supor, o título público está aqui, aí o CDB do banco está aqui, tá? Era para você receber mais, você está tomando mais risco, era para você receber mais retorno. Só que na prática o que está acontecendo é você correr muito mais risco e receber só um pouquinho mais de retorno, né? Então, você tem uma desproporcionalidade. Quando você investe em títulos públicos, você sabe que, de fato, você está recebendo uma taxa um pouco menor, mas essa é a taxa mais justa naquele momento por aquele título público. No caso dos títulos de crédito bancário e do crédito corporativo, como as debêntures, você não tem garantia que você vai ter essa proporcionalidade. Você está correndo muito mais risco recebendo só um pouquinho mais de taxa. Maioria dos casos, grande maioria dos casos é isso que acontece, tá? Então, é isso. Crédito bancário, não, porque a gente tem essas questões aqui. Não tem como saber se a taxa é justa e eles são títulos que são continuamente emitidos, né? Eles ficam ali abertos para captação durante um período e depois eles fecham. Normalmente, o que acontece? O crédito bancário de bancão, você vai receber 100% de CDI. Fábio, mas eu tenho CDB do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa, que é um CDB de liquidez diária. Normalmente esses bancos vão te pagar tipo uns 85% do CDI para você tomar pouco dinheiro, se você investir pouco. E eles vão te pagar 100% do CDI se investir muito. Tipo, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão
você já consegue uma taxa de 100% do CDI. Só que o que acontece? O risco do... Por mais que essas... Ah, Fábio, é muito ruim se eu estiver recebendo 100% do CDI do Itaú, ou do Bradesco, ou do Santander, ou do BB, ou da Caixa, bancos grandes, né, com liquidez diária. Se eu estiver recebendo 100% do CDI, é muito ruim? Não, não é muito ruim, porque essas grandes instituições elas têm um risco baixo. Mas você vai receber a mesma coisa se você comprar um Tesouro Selic, que vai ter menos risco ainda, porque você está emprestando direto para o governo. Então, não é o fim do mundo, né? Mas você consegue um investimento com menos risco e com o mesmo retorno através do Tesouro Selic. E se você estiver recebendo 85% do CDI nesses bancões ou qualquer outro banco, não faça isso, né? Você vem aqui, conforme a gente já viu, pelo amor de Deus. Você vem aqui e vai investir no Tesouro Selic, ó, aplicação mínima R$ 102. Ou seja, com R$ 102 você já consegue receber ali aproximadamente 100% da Selic, ó. Você ganha até um ágiozinho. O título está sendo negociado com deságio, então você vai receber Selic mais 0,02%. Vai receber aqui o 100% do CDI com R$ 102 de investimento mínimo. Então, não tem porquê, se você tiver pouco recurso. Ah, não, Fábio, eu tenho muito recurso e eu quero deixar lá no meu bancão. Tudo bem, deixe no seu bancão, mas saiba que você tem uma opção com menos risco que vai te pagar a mesma coisa, que é o Tesouro Selic, tá? E CDB de banquinho? Muita gente fala, Fábio, o Inter, o Nubank, eles têm conta remunerada, né? O Nubank tem a conta remunerada, porque não é banco ainda. Mas o Inter tem um CDB de 100% do CDI, com liquidez diária, não sei o que. Isso aqui é um valor mais ou menos que para você botar na reserva de emergência, não para você acumular patrimônio. Tudo bem, você pode até usar essas contas aqui para um dinheirinho que está parado ali e tudo mais. Mas você quer construir patrimônio de forma parruda, você não vai usar esses veículos, você vai usar os títulos públicos, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Os próximos. Então a gente vê aqui, ó, títulos públicos. O único investimento em renda fixa viável para o investidor pessoa física. Crédito bancário, a gente tem todos esses problemas. Quer investir em CDB, quer investir em LCIs, investe, mas saiba que você está correndo um risco desproporcional, tá? E outra coisa, esses investimentos, muita gente vai falar assim, Fábio, mas tem o FGC. O FGC cobre até R$ 250 mil por banco, por CPF. Cara, esquece o FGC. Primeiro que o FGC não é uma instituição pública, é uma instituição privada. O FGC é uma instituição privada formada, inclusive, pelas instituições financeiras. E o FGC, ele só tem 5% dos recursos que ele garante. Tá? O FGC só tem 5% dos recursos que ele garante. Ou seja, para cada R$1.000 que você tem lá, que você tem em crédito privado do banquinho, ele só tem R$50 guardado lá. Ou seja, se começa a quebrar muita instituição financeira pequena ou algumas instituições financeiras médias, o FGC não vai conseguir te garantir esses 250 mil, tá? Então o FGC não é um fundo público que vai te bancar para o resto da vida. Você vai ter um risco. E isso daqui tem muito a ver, porque muita gente acha assim, não, CDB ou LC de banco pequeno é mais retorno com zero risco porque tem um FGC. Não, o FGC não é risco zero, tá? Não se esqueça nunca dessa regra dos investimentos aqui, falar pela última vez. Risco e retorno andam juntos. Não ache que você está achando ativo com mais retorno com zero risco, tá? Isso aqui não existe. Então vamos lá, vamos passar aqui para o próximo. A gente vai ter aqui crédito bancário e a gente pode botar aqui, ó, crédito privado corporativo. Né? Que basicamente vão ser as debêntures aqui. Eu vou botar aqui os CRIs também, FDIC, CRA, que não são necessariamente corporativos, né? Principalmente o CRI e o CRA. Mas são créditos privados que estão associados a instituições privadas, né? Você emprestar dinheiro para uma instituição privada. Esses ativos aqui, eles têm exatamente os mesmos problemas do crédito bancário, tá? Não tem liquidez, não tem como saber se a taxa de juros é justa, porque você vai estar
Você não tem liquidez, você não tem como saber se a taxa de juros que você está recebendo é justa. E aqui, na maioria desses casos, não tem liquidez e não tem liquidez mesmo. Não é nem para você garantir que você está recebendo a taxa justa. Não tem liquidez para você vender se você quiser. Normalmente as debêntures você vai investir e vai ter que ficar 3, 5, 10 anos esperando receber esse dinheiro. É óbvio, quando a gente investe por longo prazo, isso não tem muito problema, mas caso você precise vender, você não vai conseguir, tá? A gente tem altas taxas de intermediação, então você vai pagar caro para você entrar em uma emissão de debênture. Quem está fazendo a emissão vai ficar com uma bela porcentagem da emissão. Então você vai ali, ó, fricção no mercado, vai garantindo que você não está recebendo a taxa justa. Então basicamente são os mesmos problemas e aqui ainda não tem o FGC, né? 3.4 aqui ainda não tem o FGC, nem o FGC você cobre. Então, crédito privado não é FGC, crédito privado corporativo. FGC é só para crédito privado bancário, ok? Então, pessoal, não tem muito para onde correr. Aí, a gente vem aqui para fechar, né, com chave de ouro, os fundos de renda fixa. 4. Fundos de renda fixa. Fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa, eles vão fazer a mesma coisa, eles vão comprar ou título público, ou crédito bancário, ou crédito privado corporativo e vão cobrar caro por isso. Ou seja, vão te cobrar caro para comprar os mesmos ativos que você pode comprar. Ah, mas eles vão entrar em emissões grandes, emissões que são só para institucionais, e aí são emissões que eu não posso entrar na renda fixa, na pessoa física, porque eu não sou institucional. Não tem nenhum problema, porque a gente vai ter vários outros problemas aqui associados a esses veículos, que o fundo vai comprar um ativo, às vezes, que você não vai ter acesso, mas que vai ter o mesmo problema dos ativos que você tem acesso. Então aqui eles vão te cobrar caro para comprar os mesmos ativos que você pode comprar na pessoa física, ou equivalentes, né? Então você vai pagar vamos botar aqui, bonzinho, né? Vai pagar aqui 0,3% até 4% ao ano em um fundo de investimento de renda fixa. Então, pessoal, para fechar aqui a parte de renda fixa é título público. Título público a gente tem os IPCAs para a gente levar para o longo prazo e a gente tem os Tesouros Selic para a gente investir quando a gente tem prazo. É isso, hashtag simplifica os investimentos, né? Então vamos botar aqui, ó, hashtag simplifica os investimentos. Bota aí no chat se você concorda com isso daqui. Bota aí no chat, hashtag simplifica os investimentos. Renda fixa é só você investir em títulos públicos. Então bota aí no chat, hashtag simplifica os investimentos. E agora a gente vai passar aqui para renda variável. Bebendo água aqui, aproveitando, pessoal. Aproveitando, tira uma foto aí, marca lá no Instagram, @fabio.holder, que eu posto todo mundo depois lá da live. Então, se você tá gostando da live, marca lá no seu Instagram, posta nos stories e me marca para eu conseguir repostar lá no meu. Eu sempre reposto pessoal, tá? Então, 3.200 pessoas, estamos aqui direto com 3.200, 3.500 pessoas. Muito legal aqui, todos vocês na aula de hoje. Então, vamos entrar aqui nos ativos de renda variável. Todo mundo botando aqui, hashtag simplifica os investimentos. Bota lá então, quando for marcar lá no Instagram, bota o seguinte, @fabio.holder, tira lá a sua selfie, sua foto lá com a live e bota lá hashtag simplifica os investimentos. Essa é a hashtag aqui da aula de hoje, simplifica os investimentos. Essa é a hashtag da live. Vou colocar até aqui, ó, começo. Essa é a nossa hashtag da aula. Hashtag da aula. Então, beleza. Vamos lá, já deu para dar uma descansada aqui. Pra gente começar aqui a página da variável. Então, vou ter aqui renda fixa ativos. Então, renda variável. Estamos com 1h30 de live, muito bom.
Vamos que vamos, pessoal. Renda variável, ativos. Quais são os ativos de renda variável? E bom, lembrando que todas as semanas a gente vai ter live aqui no canal, então a gente vai aprofundar mais ainda em todas essas questões. Por que eu estou fazendo essa live aqui falando de renda fixa e renda variável? Como as lives aqui do canal elas vão ser focadas em renda variável, eu preciso que vocês saibam que a parte de renda fixa é muito simples. Por que eu não falo de renda fixa no canal? Porque eu não tenho que falar de renda fixa. Renda fixa é você pegar e botar o seu dinheiro em título público e pronto, acabou. É isso, né? Se fosse para fazer um canal de renda fixa, eu ia falar só isso. Gente, investe em Tesouro IPCA e Tesouro Selic, um sem prazo e um com prazo, acabou, segue a vida tranquila, não tem o que falar. Aqui na renda variável a gente já tem algumas peculiaridades, algumas coisas que a gente tem que observar. A gente tem uma quantidade muito grande de ativos, então a gente precisa saber no que a gente está investindo, né? Aqui é a parte mais difícil dos investimentos. O pessoal está perguntando aqui se as lives vão ficar gravadas. As lives ficam gravadas até a próxima segunda-feira, tá, pessoal? Então vamos lá. Basicamente, na renda variável, a gente vai ter as ações e os fundos imobiliários, tá? Como, de novo, eu vou colocar aqui os ativos que são viáveis, tá? Vou botar aqui, ações. Eu vou botar aqui primeiro ações, tá? Ações. Vamos botar ações. Vamos botar ações e FIIs, tá? Que a gente não vai aprofundar aqui em nenhum dos dois especificamente. Mas se você é hashtag holder Nutella, tá aqui há pouco tempo, não sabe direito o que é ação, o que é FII, basicamente ações, né? Ações são participações em empresas. Que é azulzinho. Ações são participações em empresas, ou seja, você passa a ser sócio da empresa e ter participação nos lucros. É isso, né? E fundos imobiliários são fundos fechados, negociados em bolsa, que investem em imóveis físicos ou recebíveis de imóveis. A grosso modo é essa a diferença, tá? Então tá aqui, ações e FIIs. Então, ações são participações em empresas e FIIs são participações em fundos imobiliários. Ou seja, você recebe um aluguel dos imóveis que estão dentro dos fundos. E aí tem fundo de laje corporativa, tem fundo de logística, tem fundo de shopping center. Enfim, isso daqui a gente também vai aprofundar ainda sobre todos os tipos de FII, FII de desenvolvimento, FII de aluguel ou de desenvolvimento para renda, FII híbrido. A gente ainda vai entrar aqui em todos esses tópicos mais para frente, tá? Nas próximas aulas. Então não perca as próximas aulas aqui do canal. Lembrando que o link está na descrição para vocês se cadastrarem, para vocês serem notificados. Aqui. Vamos lá. Então, é basicamente isso. E esses ativos, eles são negociados, olha aqui, são negociados em bolsa de valores. O que são as bolsas de valores? São ambientes onde você negocia diariamente com milhares e milhares de pessoas. As ações das empresas são negociadas na bolsa. Hoje a gente tem mais de 400 ações na bolsa, mas se a gente for pegar com liquidez, a gente vai ter ali umas 200, né? Umas 280, 250, por ali. Então, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui para vocês, inclusive, essa planilha, quem faz parte, quem cadastra lá o e-mail, recebe todas as semanas. Isso aqui são as ações da bolsa. Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente colocar aqui, vamos botar aqui para classificar da maior ação, da maior para menor. Maior ação da bolsa hoje é a Petrobras. Quem diria que a Petrobras ia voltar a ser a maior empresa da bolsa? Itaú, Ambev, Bradesco são as maiores empresas. Então, quando a gente vem aqui para liquidez, volume negociado. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí bem. Mas olha a quantidade que a gente tem de volume negociado
na última semana de cada uma dessas empresas, né? E esses valores aqui, eles estão em milhares. Ou seja, na última semana, a ação ordinária da Petrobras, 1,5 bilhão de valor monetário foi negociado. Foram 80 mil negócios diferentes entre empresas, entre pessoas, né? As ações preferenciais da Petrobras, 6 bi, 300 mil negócios entre pessoas. Então, o que acontece? Quando você tem uma liquidez grande, ou seja, muitas pessoas, muitas entidades, investidores institucionais, fundos de pensão, fundos de investimento, tesourarias de banco, pessoa física, investidor estrangeiro, todo mundo negociando essas ações a todo momento. Isso faz com que você tenha uma precificação muito mais justa dos ativos, né? E você possa garantir que você está comprando você está comprando exatamente na mesma condição que o investidor gigantesco, que tem bilhões, você compra na mesma condição que ele, porque no Brasil todas as operações são obrigadas a passar pela B3, ou seja, todas as ações são negociadas no mesmo ambiente. Você não consegue pagar mais caro e nem barato uma ação do Itaú, sendo que você está negociando a mesma ação ali com todo mundo. Então, o ambiente de negociação daquela ação, daquela empresa, ele é negociado sempre no mesmo lugar. Então, bom, vamos voltar aqui. Eu peguei isso aqui só para vocês tomarem como base, mas são ativos negociados em bolsa de valores, portanto, tem uma liquidez grande. Óbvio que a gente tem ações que têm liquidez ridícula, liquidez minúscula. Esses ativos você não vai investir por longo prazo porque você não vai conseguir sair, você não vai ter uma garantia que você está pagando um preço justo e você vai ficar oscilando nessa balança de risco-retorno sem saber para que lado que você está pendendo e no longo prazo, caso você precise sair, você não vai conseguir. Né? Você vai ficar com uma empresa falida sem conseguir vender porque você não vai ter liquidez. Então, vamos lá, você consegue investir, você investe nas mesmas condições dos grandes investidores. E aqui é interessante porque a gente tem diferentes empresas com diferentes perfis de risco. Ou seja, você tem uma ação menos arriscada, uma ação mais arriscada. Então você consegue, desde que o ativo tenha liquidez, montar uma carteira com um perfil mais conservador ou com um perfil mais arriscado. O que quer dizer um perfil mais arriscado? Empresas que têm uma incerteza muito grande no seu fluxo de geração de caixa futuro. Se você tem uma empresa muito previsível, você tem uma solidez um pouco maior. Se tem uma empresa muito imprevisível, você vai ter uma volatilidade muito maior, você vai ter uma incerteza muito maior e você pode ter uma remuneração muito maior ou uma remuneração pior, né? Você tem uma variabilidade maior do retorno futuro. Então, diferentes empresas com diferentes perfis de risco. Você consegue montar uma carteira com empresas diferentes, empresas com perfil de risco diferente, e a gente tem também aqui os fundos imobiliários, diferentes FIIs com diferentes perfis de risco. Uma coisa é você comprar um fundo imobiliário que tem 15 imóveis em São Paulo, e no Rio, e em Minas. Historicamente tem a vacância muito baixa, porque são imóveis bons, imóveis conservados, imóveis bem localizados, ele tem bons inquilinos. Então isso é um FII com perfil de risco baixo. Ou você pode ter um FII, como era o caso lá do FII da XP lá de Macaé, que era um FII que foi... um FII que tinha só um imóvel em Macaé, um prédio lá em Macaé que era alugado para a Petrobras, e aí o prédio simplesmente, a Petrobras falou que ia sair do imóvel, e Macaé é uma cidade que é focada principalmente em exploração de petróleo, né? A Petrobras meio que criou a economia da cidade e não vai alugar de forma muito fácil esse imóvel para terceiros. Então você tem FIIs mais arriscados e FIIs menos arriscados. Então a gente consegue montar uma carteira muito bem diversificada com muitos ativos com perfis de risco bem distintos, tá? Então, é por isso que as ações e os FIIs são os únicos investimentos em renda fixa que são viáveis. Viáveis para o investidor pessoa física, tá? E aqui eu vou colocar, só fazendo um parênteses, eu não vou nem colocar como ativo, porque não é ativo, tá? Ações e FIIs. Eu vou colocar aqui que não é um ativo, mas eu vou botar aqui, ó, derivativos, né? Derivativos. A gente tem aqui dentro dos derivativos mercado de futuro.
e opções. Isso aqui vocês podem esquecer, tá? Isso aqui vocês não vão usar para nada, vocês não vão usar. Muita gente fica perguntando, Fábio, mas eu posso fazer proteção com opções. Ó, alguém perguntou aqui no chat, investimentos em títulos públicos em países que estão com juros altos, tipo Argentina. Esquece. A gente está falando em hashtag simplifica os investimentos, a pessoa quer investir no título público da Argentina. Muito bom. Proteção com opções. Proteção com opções, por que eu não recomendo, tá? Porque é caro e tem custo. Não existe almoço grátis, tá? Não existe almoço grátis. Então você vai ficar pagando. O que acontece? Você vai ficar pagando para fazer uma proteção da sua carteira, sendo que você vai ficar na maioria do tempo perdendo, sendo que você podia estar acumulando patrimônio. É muito mais sensato você dimensionar o risco que você quer correr na sua carteira do que você tomar um risco gigantesco e ter que ficar gastando dinheiro com proteção de carteira. Dimensione o risco, eu vou fechar a aula falando sobre isso, mas como balancear renda fixa e renda variável na sua carteira. Isso já é o suficiente para você tomar o risco suficiente que você queira. Você ficar pagando para proteção de carteira vai só ficar te gerando custo e você vai terminar com menos patrimônio. Então, normalmente, os derivativos eles têm um viés especulativo, porque não são ativos que te geram renda, né? São simplesmente veículos especulativos que têm como base a cotação dos ativos reais. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, senão a gente vai perder uma aula só para falar deveria fazer uma aula só para falar de derivativos, mas são ativos que têm um viés muito especulativo, tá? Então, você não é um ativo que vai te gerar renda, não é um ativo que vai produzir nada, é um ativo que só serve para especulação. Basicamente é isso, tá? E assim, produtores usam os derivativos. Isso não tem nenhum problema. A pessoa importa trigo, aí ela faz um hedge para se proteger da variação cambial. Ou você exporta muito petróleo, ou você depende muito de uma commodity. As empresas podem fazer e usar mercado futuros para você fazer uma proteção, para você não ter uma oscilação tão drástica nos seus resultados. Mas tirando isso, esqueçam os derivativos, tá? E aí, a gente tem aqui os fundos de investimento. Os fundos de investimentos. Ó, alguém está pedindo dicas quentes de ações. Não vai ter dica quente de ação aqui nem nessa aula e nem nunca, tá? Você vai aprender a analisar os ativos por conta própria. Ô Ítalo, se você quiser dica de ação, você vai procurar aí, tem um monte de gente dando diquinha. Aqui é para você aprender a investir. Aprender a analisar sozinho os ativos, saber que não tem risco sem retorno, retorno sem risco, enfim. Fundo de investimento, mercado de futuros e opções. Fundos de investimentos, né? E aqui a gente está falando de FIA, que são fundos de ações, né? Fundos de ações e fundos multimercado. Por que eu não gosto desse tipo de veículo, tá? Primeiro, você vai ter que confiar no gestor, tá? Você investir em fundo de ação ou fundo multimercado, sei lá onde quer que seja, significa comprar o gestor. Conforme a gente viu na primeira aula, comprar o gestor nada mais é do que comprar a mentalidade de um gestor, né? Você vai delegar o seu investimento para terceiros, ou seja, para alguém fazer a gestão. Por que eu não gosto? Primeiro, vai pagar caro para isso, tá? Mas a gente já vai entrar nesse ponto. Primeiro ponto, vai pagar caro. Segundo ponto, eu vou botar o pagar caro por último aqui que a gente já entra. Então aqui, ó, primeiro ponto é que você não vai ter uma carteira com o seu perfil de risco. Porque quando você investe, você seleciona os ativos, você monta uma carteira de acordo com o perfil de risco que você quer para ela e que você quer para o seu futuro. Ou seja, você quer preservar mais o patrimônio, você quer ter possibilidades de ganhos maiores, você quer balancear esses dois tipos de ativo, você quer ter mais renda fixa ou menos renda variável, ou mais renda variável, menos renda fixa. Quando você investe em fundos de ações, você não consegue fazer essa alocação. O cotista tem milhares e milhares, o fundo tem milhares e milhares de cotistas,
igual você, e é a mesma alocação para todo mundo. Você não tem uma personalização da sua carteira quando você investe em fundos. Quando você monta a sua carteira, você consegue selecionar os ativos, tá? E aqui vai pagar caro por isso. Normalmente, tá? A praxe de mercado é 2% ao ano sobre o patrimônio, ou seja, sobre o que você colocou lá de investimento, você vai pagar 2% ao ano. Você não vai nem perceber porque esse valor é cobrado diariamente e já fica retido, você só vai ver na cotação, mas você está pagando 2% ao ano sobre os seus investimentos e você vai pagar 20% de performance. E o problema está aqui, ó, na parte da performance. Por quê? Você incentiva o gestor a tomar risco. Muito risco, né? Mais que o índice. Porque dificilmente o gestor ele vai conseguir bater o índice tomando menos risco que o índice, né? Porque o que é a taxa de performance? A taxa de performance é uma porcentagem que o gestor recebe do que passar de uma determinada rentabilidade. Então, 20% do que passar o índice, o Ibovespa, ou 15% do que pagar o índice IBRX, que são 100 empresas. Então, você vai ter um índice, se você render mais que o índice, o gestor vai receber 20% do que passar disso. Então, você incentiva o gestor a tomar mais risco que o índice, porque dificilmente ele vai conseguir ter um retorno maior com menos risco, né? Como a gente viu, risco e retorno andam de mãos dadas. Então, se ele quer ter mais retorno que o índice, ele vai ter que tomar mais risco que o índice. E mais risco do que os 2% ao ano que ele já está recebendo. Ou seja, para ele começar a gerar valor para o cotista, ele tem que começar a entregar mais do que 2% ao ano que o índice, porque os 2% estão sendo pagos em taxa de administração. E os 20% de performance ele vai estar recebendo muitas vezes por estar puramente tomando risco, tá? Então você incentiva o gestor a tomar risco, mais risco que o índice normalmente. Vamos lá, incentivo ao risco, taxa de administração e taxa de performance. Isso daqui para mim é um dos piores fatores de distanciamento do investidor dos seus investimentos. Quando você delega para um gestor investir, você não sabe, muitas vezes você não sabe no que ele está investindo, você não acompanha aqueles ativos, você não sabe se o gestor trocou de opinião sobre os ativos que você conhecia anteriormente. Então, isso gera um incentivo muito grande do cotista, de você, investidor, ficar acompanhando só a cota do fundo, diariamente a cota do fundo, cota do fundo, cota do fundo, cota do fundo. Então, você não vai saber no que o investidor, do que o gestor está investindo, saber o que ele está pensando. Alguns fundos divulgam cartas trimestrais, mas eu não sei se é o suficiente. Então você vai ver aquela cota oscilando, aí às vezes a cota cai 10% no mês, 20% no semestre, 30% no semestre. Você não sabe aonde o gestor está investindo e vai sacar tudo em pânico. Então você tem um distanciamento do investidor dos seus investimentos finais, que são as ações que estão dentro daqueles fundos. A gente tem um problema aqui dos multimercados, tá? Os multimercados normalmente cobram a performance em relação ao CDI, que é pior ainda do que você cobrar uma performance, uma taxa de performance em cima do índice, porque o índice tem risco. O CDI não tem risco nenhum. Então, o multimercado, se ele simplesmente ficar tomando risco no longo prazo, ele vai receber performance. Então, é bizarro isso daqui. A maioria dos multimercados possuem taxa de performance lastreada no benchmark CDI e não em um benchmark de risco. Isso daqui é muito ruim, tá? Você vai ter uma discrepância e a performance vai ser maior ainda para o gestor do que deveria ser. E o 3.5, isso daqui, tá? Vou botar isso aqui para os multimercados também. Caso você invista em fundos multimercados, eles normalmente possuem uma alavancagem maior do que o patrimônio. Os multimercados normalmente possuem uma alavancagem maior do que o patrimônio. Ou seja, o que isso quer dizer? Veja o regulamento do fundo, tá? Que regulamento. E aqui você também vai descobrir isso no regulamento. Olha que bizarro. Tem fundo multimercado, se você saiba, caso você não saiba, que eles alavancam até 10, 12 vezes o patrimônio do fundo. O que quer dizer? Para cada R$1.000 que você bota lá, que o cotista bota lá, o gestor pode tomar uma posição 10 vezes maior. E se ele não conseguir zerar a operação, como por exemplo em um Joesley Day, se ele estiver muito contrário ao que aconteceu lá no Joesley Day,
posicionado ao contrário e tomar uma porrada de um dia para o outro na abertura do pregão, não conseguir desmontar a operação, ele pode perder 10 vezes o patrimônio que está lá e você ser chamado para aportar 10 vezes o valor que você botou. Você botou 100 mil reais, você vai ter que pagar 1 milhão, você botou 1 milhão, você tem que pagar 10 milhões, você botou 10 milhões, você tem que pagar 100 milhões. E isso, não estou inventando, vai lá e olha o regulamento do seu fundo, vai lá na parte de alavancagem, vai lá e olha que a maioria dos fundos multimercados tem falando que você pode perder todo o capital investido e ainda pode ser obrigado a chamar a chamada de margem para você cobrir os prejuízos do fundo. Ou seja, você pode perder tudo e ainda ser chamado a botar mais dinheiro. A maioria dos fundos multimercados tem essa cláusula no regulamento. Então, você está na dúvida, vai lá. Não são todos, mas eu diria que 80% dos fundos multimercados eles cobram performance em relação ao CDI e eles têm uma alavancagem muito alta. Ok? Fundo de investimento, fundo de investimento multimercado. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, os fundos de ações do fundo multimercado eu não vejo como uma opção boa e os derivativos também eles não geram nenhum tipo de retorno no longo prazo. Então, vamos terminando a live aqui, botando aqui, ó, hashtag simplifica os investimentos. Eu já vou falar o que a gente vai ver na próxima live, tá? Mas, hashtag simplifica os investimentos, porque renda fixa é título público e renda variável é ação e FII. Pronto, é isso daqui, ó. O resto, o que não for título público e o que não for renda variável, ação e FII, você simplesmente esquece, nem existe, tá? Nem existe. É isso daqui. A carteira, isso é a minha visão, tá, pessoal? Uma carteira de investimentos vencedora para o longo prazo, ela é composta por títulos públicos na parte de renda fixa e na parte de renda variável, ações e FIIs. Aqui em ações e FIIs eu vou acrescentar, tá? Eu vou acrescentar aqui na parte de ações, na verdade eu vou botar aqui, aqui é 2, eu vou botar aqui ainda os ETFs, tá? Os ETFs a gente vai falar um pouco mais para frente, que os ETFs eles são fundos de índice, que você pode até investir nesse tipo de fundo. Ele é um fundo que é negociado na bolsa, BOVA11, o principal deles, que é indexado em Ibovespa, ele vai simplesmente replicar o índice. Ele é um fundo que você vai investir, ele vai replicar uma carteira, um índice e você fica tranquilo. Só que esse veículo no Brasil ele tem alguns problemas, como questões fiscais, ou seja, eles não distribuem os dividendos. Então, quando você vai pagar o ganho de capital da cota lá na frente, por que eu não falei de ETF antes? Porque a gente vai ter uma aula só sobre ETF, tá? Uma live só sobre ETF. Mas já adiantando, os ETFs, que são os fundos de índice, você compra uma cota no mercado, ele vai replicar o índice, ele tem problemas fiscais porque o dividendo fica retido. Quando o dividendo fica retido dentro do fundo, ou seja, o fundo compra todas as empresas do índice e na mesma proporção, ou seja, ele vai replicar o comportamento do índice, que são as maiores empresas da bolsa, tá? O índice. Quando as empresas distribuem o dividendo sobe para o fundo, você ganha porque isso é valorizado na cota, mas qual que é o problema? Você não recebe o dividendo e hoje o dividendo é isento. O fundo, não. O fundo você paga o imposto quando você vende ele com ganho. Ou seja, ele nunca vai te gerar renda passiva aqui no Brasil, porque ele não distribui o dividendo, e quando você vender a cota lá na frente, você vai ter que pagar um imposto. Então, isso gera um problema fiscal aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, eles são obrigados a distribuir os dividendos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E também aqui no Brasil, o Ibovespa, né? O Ibovespa, a gente tem questões fiscais e a gente tem que o Ibovespa é muito concentrado em commodities e setor financeiro. Então você não vai ter uma carteira muito balanceada, você vai ter uma carteira com 33%, tá? Grosso modo isso aqui, commodity, 33% financeiro e 33% os outros setores. Então ele é um índice muito concentrado, tá? Então a gente tem esses problemas aqui para você investir no BOVA11, mas acaba não sendo tão ruim, não é um veículo tão ruim, porque a taxa de administração é muito baixa. Se não me engano, do BOVA11 é de 0,5% ao ano.
Acho que é isso, 0,5% ao ano. Porque o administrador ele não faz nada mais do que replicar o índice. Então ele não tem equipe, não tem nada. É um veículo muito barato. Lá nos Estados Unidos, os ETFs chegam a taxa de 0,05%, 0,005% ao ano. Aqui no Brasil fica na casa aqui do 0,5% mais ou menos. Então a taxa baixa, a taxa tranquila, e vai replicar o índice se você não se incomodar em ter uma parcela da sua carteira aqui em investimentos concentrados em commodity financeiro, tudo bem. Isso, se você não ligar muito para essa questão fiscal, o BOVA11 sim pode ser uma opção. Eu, pessoalmente, prefiro evitar e escolher diretamente as empresas. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, a gente conta nas mãos as empresas que têm muitos fundamentos bons para o longo prazo, tá? Pelo menos na minha avaliação. Você conta aí 20, 30 empresas no máximo que são boas para o longo prazo, que vêm apresentando já resultados muito grandes, que você pode delegar o seu patrimônio por um prazo tão longo. Lá nos Estados Unidos, a gente já tem uma quantidade muito maior. Então, você fazer uma composição de índice através dos ETFs e uma seleção direta de ações, eu acho que é o mais razoável. Aqui no Brasil, eu acho que ainda vale a pena você selecionar as suas ações, porque, primeiro, você não vai ficar com essa concentração bizarra, você vai ter uma vantagem fiscal, investir direto nas ações, e você vai montar uma carteira de acordo com o seu perfil de investidor. Então, tem essa questão dos ETFs, mas os ETFs eles não são veículos tão ruins, não, tá? Eu vou colocar aqui como... Vou colocar o ETF com asterisco aqui dentro da renda variável, ações e FIIs, tá? Então, fundos de índice. Então, hashtag simplifica os investimentos. Então, renda fixa é título público e renda variável é ação e fundo imobiliário e talvez ETF, tá? Isso daqui a gente está falando de, Brasil, tá? Quando a gente for falar de investimentos exterior, vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Mas renda fixa é título público, renda variável, ação e FII e talvez ETF, se você não se importar com esses problemas do ETF aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Então, pela live de hoje é isso. Que bom que vocês estão gostando. A gente está aqui, mais de 3 mil pessoas durante a live inteira. Eu estou dando uma olhada aqui no chat. Muito obrigado a todos que participaram, deixaram os comentários. Não se esqueçam de me marcar lá no Instagram, @fabio.holder. Tira a foto lá da nossa aula, bota lá a hashtag Simplifica os Investimentos, que eu vou postar todo mundo que eu conseguir aqui no meu Instagram. Então, muito obrigado. Lembrando que essa live vai ficar gravada até segunda-feira da semana que vem. Então, se você ainda não assistiu ou se você pegou a live pela metade, ela já vai ficar disponível ao vivo agora. Assim que eu encerrar a live, ela vai ficar disponível para você assistir. Então, muito obrigado e eu vejo vocês na semana que vem. Um abraço.